Bom dia, muito obrigado pela presença de todos para o lançamento de novos caminhos. O objetivo aqui é quebrar paradigmas, ideias antiquadas, preconceitos, mudar o eixo que a gente tem no ensino. Eu queria antes agradecer a presença do deputado Raimundo Matos, a volta aqui do Fogel, Antônio Fogel, que é o secretário executivo, o Arioso, que é o pai aqui da ideia, o amigo deputado Evair, muito obrigado pela presença. Deputada Ale Silva, muito obrigado também. Arnaldo, secretário de Ensino Superior, a secretária Hilda, Educação Especial, Alexandre, presidente do INEP, que cedeu espaço, o Anderson Ribeiro, presidente da CAPES, o Luiz Lisa, presidente do CNE, muito obrigado. E a todos, senhoras e senhores, que estão aqui no dia de hoje. Principalmente a amada e querida imprensa. Sem vocês não tem democracia. Apesar da nossa eventual disputa, vocês são sempre muito bem-vindos aqui a todos os eventos. Voltando. O objetivo aqui é inflexionar, quebrar preconceitos, chamar a atenção para fatos concretos. Existe uma visão que você precisa ter diploma para subir na vida, um diploma de ensino superior. E, ao mesmo tempo, que se você tiver um ensino técnico, isso inviabiliza que você tenha um diploma. A estrada do conhecimento, a estrada do ensino é uma estrada que sempre vai ser trilhada. Não é porque você tem a graduação que você não vai ter o mestrado, não é porque você tem o mestrado que você não vai ter o doutorado. Não é porque alguém é técnico em contabilidade que ele não vai ser contador formado com graduação, pelo contrário. A probabilidade é que um técnico em contabilidade vire contador e depois se especialize. Facilita a ter renda, a ter conhecimento, aplicação prática. E aqui a gente não está falando do ensino técnico antigo. A gente já está focando em novas carreiras, em novos rumos. E aí vem o nome. O preconceito, conceito previamente estabelecido, que sempre foi uma das chagas aqui do Brasil, os preconceitos, pré-julgamentos que nós fazemos, se estende ao ensino. O que a gente vê aqui no gráfico? A gente vê que o ensino técnico no Brasil foi abandonado às traças. Inclusive, caiu em números absolutos. Não é que ele caiu em termos proporcionais. Em números absolutos, houve tendência de queda. Não tem glamour, não tem prestígio, é totalmente equivocado, de novo, preconceituosa a ideia, é um preconceito. Um mestre artesão europeu tem tanto valor quanto um engenheiro. Em muitos casos, ganha mais. Os maçons eram mestres artesãos que fundaram a maçonaria. Então, uma das coisas que a gente tem é quebrar o preconceito contra o trabalhador técnico, valorizar a profissão e mostrar que muitos cursos técnicos permitem uma renda superior. Isso precisa ser dito. Um curso técnico bom permite ao jovem ter uma renda superior a alguém formado num curso de ensino superior que não tem foco na realidade. Mais do que isso, esse jovem com renda, ele pode continuar os estudos dele, ele já vai ter uma base, já vai ter mais maturidade. Mas essa ideia é uma ideia de terceiro mundista, né? Vamos usar o jargão da esquerda. E isso nunca vai nos tirar da periferia do capitalismo. Mais uma bobagem. A Europa tem 50% dos jovens fazendo ensino técnico. Eu vou repetir. A Europa tem 50% dos jovens fazendo ensino técnico. E quanto mais rico o país europeu,
maior a proporção de ensino técnico. O país mais rico da América do Sul, o Chile, tem 30% de ensino técnico. E quanto o Brasil tem de ensino técnico? 8%. Existe demanda para fazer o ensino técnico por parte dos jovens, existe demanda por parte dos empresários, por pessoas capacitadas a fazer o ensino técnico. É tão absurda a situação que eu só vejo falta de técnica, eu não consigo nem enxergar má fé. É total falta de capacidade de gestão para a gente chegar nessa posição do Brasil em relação ao ensino técnico. E aqui está o trabalho do Ariosto, eu vou passar a palavra para quem de fato manda aqui, para ele apresentar um novo caminho para a educação. Um caminho que gera mais renda, um caminho que gera mais prosperidade, um caminho que permite às pessoas terem mais felicidade e, principalmente, por que ensinar a ler e escrever, ensinar a ter um ofício, ensinar a ter uma profissão, para as pessoas poderem ser livres. Educação e ensino é um dos pilares da liberdade. Um analfabeto não é livre. Uma pessoa sem um ofício, ela depende mais de um Estado, ela é mais vulnerável a um demagogo. Educação e, principalmente, ensino é liberdade. E esse é um governo baseado muito na liberdade. Ariosto, por favor, é com você. Obrigado, ministro Abraham. Eu quero agradecer a audiência de todos. Acho que temos aqui diversos representantes, seja da classe política, das nossas entidades voltadas à educação, à pesquisa, à inovação, alunos, né? A gente conseguiu aqui trazer alguns jovens também, imprensa. Quero, então, agradecer a presença de todos para que a gente possa falar um pouquinho sobre as nossas propostas voltadas para a educação profissional e tecnológica. Educação profissional e tecnológica tem um grande potencial para que a gente possa gerar mais oportunidades, emprego, renda e nos apropriarmos de novas tecnologias. Eu acho que esse é o grande ponto aí, a diferença, a inflexão que nós temos na promoção da educação profissional nesse momento. Então, eu gostaria primeiro de abordar o paradoxo, ministro, da oferta e senhores e demanda de empregos e oportunidades. Ao mesmo tempo onde a gente tem hoje, entre os jovens de 18 a 24 anos, uma taxa de desemprego de 27,3%, isso são 4,3 milhões de jovens nessa situação no Brasil, isso são dados aí do primeiro trimestre da pesquisa PNAD. Isso só para ter um exemplo, isso é o dobro da taxa média de desemprego da economia. Então, a gente tem um problema mais acentuado nessa juventude de 18 a 24 anos. Por outro lado, a gente tem perspectivas bastante positivas. 40% das empresas, do lado da demanda de força de trabalho, elas encontram dificuldades para a contratação de profissionais qualificados, e, em particular, de nível técnico. 10,5 milhões de jovens e trabalhadores terão que ser qualificados. Isso vem de um trabalho recente do Senai, patrocinando aí o mapa da educação profissional na indústria, e isso já é um dado bastante recente que nós temos. Então, de um lado, nós temos uma demanda crescente por formação técnica, por capacitação de trabalhadores e a necessidade de que eles sejam qualificados, e, de outro, um desemprego maior entre os jovens. Pode passar, por favor? E aí isso está representado aí quando a gente abre os jornais, quando a gente se depara com os mais diversos meios de comunicação, a dificuldade das empresas em buscar empregados, em ocupar postos. E isso faz parte aí tem feito parte da nossa rotina aí e da dificuldade que as empresas têm enfrentado para conseguir ocupar suas vagas. Por favor. Por outro lado, nós temos aí, e esse é o nosso público-alvo, a juventude. Nós queremos atuar e temos que entender quais são os aspectos que estão relacionados a essa nossa geração. 48,5 milhões de jovens se encontram na faixa etária de 15 a 29 anos. É o que a gente aí tem focado aí, os aspectos relacionados a essa geração neném que não estuda e não trabalha, que corresponde a 23%, 11,1 milhões de jovens. Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. A gente tem estudos recentes do IPEA, onde demonstram essa dificuldade que os jovens têm às atividades produtivas. Isso não quer dizer que esses jovens eles não estejam procurando trabalho, que eles estejam ociosos. Em torno de 31%
desses jovens buscam ocupações, buscam colocação no mercado de trabalho, e 64%, na média de 9 países pesquisados recentemente, eles têm algum tipo de atividade, seja uma atividade doméstica, seja algum tipo de atividade de cuidado familiar, ou seja, desempenham atividades que não estão relacionadas ao mercado de trabalho. E temos aí um nível de 10% de ociosidade, efetivamente, jovens que não têm uma ocupação, seja doméstica, ou que não estão procurando trabalho. Então, esse é o foco, eu diria. Nós podemos trazer essas oportunidades para que esses jovens possam ter acesso à educação de qualidade e a trabalho. Ponto importante no tratamento dessa questão, e o próprio IPEA fez um estudo identificando quais são as causas para que esses jovens não tenham um nível de ocupação formal. Primeiro ponto, educação de baixa qualidade. A possibilidade de que eles tenham acesso a investimentos em capacitação e treinamento, que esses investimentos tenham foco na preparação da educação para o mercado de trabalho e na orientação voltada para o trabalho e a orientação vocacional, é um dos pontos que dificultam o acesso desses jovens justamente a condições melhores, a condições de emprego, e que possibilitem que eles saiam dessa condição de não trabalhar, de não ter uma ocupação formal no mercado de trabalho. De outro lado, nós temos as expectativas dos jovens, né? Isso são pesquisas realizadas que indicam que 53% dos jovens têm o ingresso, apontam o ingresso mais rápido, desde que eles tenham feito um curso técnico, tenham feito uma preparação para o mercado de trabalho. 90% acreditam e têm expectativas que, fazendo um curso técnico, podem ter uma colocação. E 93% dos jovens acreditam que é preciso que o Estado e que a gente aumente a oferta dessa formação. Então, a gente tem uma expectativa do lado dos jovens. Isso eu tenho percebido, ministro, tenho rodado nossos institutos federais, tenho visitado vários, e eu constato a percepção de como isso faz diferença na vida dessa juventude, de como a gente consegue agregar valor com a formação técnica e com a visão associada a uma perspectiva de futuro que é dada pela educação profissional. Por favor. Na visão das empresas, nós temos também a perspectiva aí de que 133% das ocupações surgirão no mercado de trabalho até 2022, com destaque para as ocupações de caráter tecnológico. 52% das empresas buscam e demonstram preocupação com a falta de profissionais qualificados, em particular com demandas digitais, e 62% das empresas consideram prioritário o investimento em tecnologia. O que a gente agrega na perspectiva das empresas? O fator tecnológico. A importância e o diferencial que o desenvolvimento tecnológico traz à formação desses profissionais que são requeridos pelas empresas. Lembrando que desenvolvimento tecnológico e inovação é o que traz a perspectiva de diferenciação, de maior competitividade para a economia e para o sucesso dessas empresas. Então, do lado das empresas, agregamos agora um fator importante, a busca de profissionais que tenham qualificações tecnológicas. Lembrando que a tecnologia, por favor, ela passou por diversos momentos. E a gente vive hoje uma revolução industrial que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. A próxima, por favor. O trabalho recente também com relação à demanda de técnicos, de formação de técnicos e demanda por áreas, foi realizada ainda esse ano, também o mapa da demanda aí de profissionais, indica os principais setores que nós vamos demandar formação de profissionais técnicos. Logística e transporte, o primeiro setor, com 37%. Temos aí metal mecânica, 16%. Energia e telecomunicações, 14%. Eletroeletrônica, 12%. Informática, 12%. Construção, 9%. Esse foi um estudo realizado pelo Senai, tem uma visão da indústria, mas nós temos também contato, e aqui quero agradecer o Ministério da Ciência e Tecnologia, nos trouxe aqui um parceiro importante, um setor demandante, a Brascom, que reúne as empresas do setor de tecnologia, comunicação e software, desenvolveu um estudo também bastante aprofundado sobre as demandas de profissionais, sobre os conhecimentos e habilidades requeridas para esses profissionais, que tipo de habilidades e de conhecimentos teremos que desenvolver na educação profissional. E devemos desenvolver um diálogo bastante importante com vários setores, com eixos estratégicos, para que a gente possa construir um mapa mais completo, a partir desses eixos estratégicos, da demanda dos setores. Isso é um ponto importante para um produto
que a gente deve apresentar mais adiante, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Por favor. Bom, e reforçando aqui os números que o ministro Abraham nos trouxe, o Brasil hoje se encontra bastante distante dessa realidade mundial com relação às matrículas de ensino técnico no nível médio. Enquanto a gente tem países europeus como o Reino Unido, que oferta os concluintes do ensino médio que fizeram uma formação técnica chega a 63%, temos Finlândia com 55%, um referencial de educação profissional, Alemanha com 45,3%, a média dos países da União Europeia com 48%, temos aqui o Chile, uma realidade mais próxima, um país que tem indicadores bastante importantes de educação técnica, temos 31% dos jovens que fazem o ensino médio com uma formação técnica. E o Brasil com 8%, isso são dados que refletem somente os níveis, aí, as ofertas concomitantes integradas ao ensino médio, não contemplam uma parcela que no Brasil é bastante representativa, que é do ensino técnico subsequente, que são aqueles que já concluíram o ensino médio e que, eventualmente, eles retornam e fazem uma formação técnica após a conclusão do ensino médio. São muitas palavras. Bom, educação profissional, então, portanto, é um reconhecimento de que ela pode trazer um ingresso muito mais rápido no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. A preparação que é realizada para esses egressos, ela prepara e ela qualifica para o ingresso mais rápido, ou seja, de um ano e meio a 2 anos, eventualmente eles podem ter uma qualificação que os habilita a ingressar no mercado. Taxa de emprego formal pode aumentar em torno de 38% para os jovens que têm uma formação técnica, e o aumento na renda desses trabalhadores, o que aí pode chegar a 20% em determinadas situações. E a gente tem outros exemplos bem-sucedidos. Tivemos um contato com uma experiência que tem funcionado muito bem. A Generation, uma organização sem fins lucrativos, nos trouxe um exemplo de formação de jovens com 400 horas aula. A gente conseguiu triplicar esse modelo, conseguiu triplicar a renda dos alunos que tiveram a oportunidade. Cursos muito rápidos de formação profissional, aplicados seja ao nível médio ou pessoas que já saíram do nível médio e que possibilitaram níveis de empregabilidade de até 80%. Então, temos que também estudar alternativas mais flexíveis para que o jovem possa ter um acesso mais rápido a condições de empregabilidade e de ocupação, com um fator de crescimento até maior de renda do que a média. Por favor. Bom, vivemos um momento, portanto, de mudanças tecnológicas significativas, mudanças que trazem aí novas formas de organização do setor produtivo, novas relações sociais. E estamos hoje, portanto, não só numa demanda de formação de profissionais, mas eu acho que o principal questionamento que nós temos é o seguinte: que tipo de formação, que tipo de qualificação, que tipo de habilidades ou competências devem ser desenvolvidas para esse profissional do futuro? Então, temos aí hoje nos deparamos com uma quarta revolução industrial, que pressupõe aí fusão de tecnologias, domínio físico, biológico e digital, a internet das coisas, padrões de conectividade, e que trazem aí, como consequência, tecnologias disruptivas que precisam ser incorporadas ao nosso modelo de formação técnica e profissional. Por favor. Bom, essa revolução tecnológica, então, pressupõe um conjunto de conhecimentos, né, que nós convivemos hoje em dia nas mais diversas atividades, seja Big Data, impressão 3D, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, nanotecnologias, que estão presentes nas mais diversas atividades e que precisam estar incorporadas, de alguma forma, integradas à nossa formação. Tudo isso que a gente chama justamente a indústria 4.0, mas, na verdade, não existe uma indústria 4.0, né? Existe uma agropecuária 4.0, né? Um comércio de serviços 4.0, existe uma área de saúde 4.0, hoje já não se fala exclusivamente na indústria 4.0. Para isso, inclusive, estamos envolvidos num esforço muito grande com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Economia, no grupo de trabalho voltado para o capital humano,
que vai desenvolver quais são aquelas ações que devem ser implementadas pelo governo para fomentar o conhecimento na indústria 4.0. E hoje vamos apresentar algumas também aqui, o MEC já integrado nessa iniciativa. Vamos apresentar aqui um conjunto de ações que vão ser justamente direcionadas para a formação desse conhecimento essencial para o desenvolvimento tecnológico e a formação dos nossos jovens. Por favor. Bom, de outro lado, temos também as mudanças organizacionais, que refletem aí um conjunto de apropriação dessas tecnologias aos processos produtivos das organizações e requerem novas habilidades dos profissionais que devemos incorporar à formação. Temos aí organizações com trabalho remoto, trabalho por projeto, mudanças constantes nas atribuições de cada profissional, ao uso de tecnologias para transposição de distância e tempo. Belo exemplo de hoje, não é, Priscila? Estávamos aqui, o rapaz estava onde fazendo os ajustes da apresentação? No Paraguai. Ele está no Paraguai fazendo ajustes da apresentação que a gente estava preparando hoje, desse esforço que nós tivemos aqui para reuni-los. Foi todo feito do Paraguai, né, os últimos ajustes. Então, hoje, é o uso da tecnologia de forma aprofundada nos mais diversos processos de trabalho. Temos aí novas plataformas tecnológicas para aprendizagem, novos formatos de educação à distância, de ensino, que precisam ser incorporados aos nossos modelos educacionais. Temos as mídias sociais como uma plataforma de trabalho e também tecnologias para aprimorar o desempenho e a entrega de serviços. Então, essas habilidades que são requeridas hoje pelo setor produtivo, novas habilidades, precisam estar necessariamente incorporadas à formação desse jovem para que ele tenha capacidade de maior empregabilidade, de maior apropriação no processo produtivo da empresa, do setor para o qual ele está se formando. Próxima, por favor. Bom, um estudo recente da consultoria McKinsey aponta quais são essas habilidades em alta, onde justamente haverá, até 2030, uma maior demanda por formação. São habilidades justamente voltadas aí são as socioemocionais, são aquelas relacionadas à liderança, gestão, empreendedorismo, tomada de iniciativas. E temos aqui as cognitivas superiores, que são aquelas relativas à capacidade de análise e processamento de informações, até porque o conjunto, já vimos, né, as tecnologias disruptivas, né, fazem com que a gente tenha que trabalhar com um conjunto muito grande de informações. Temos aí as cognitivas básicas e físicas manuais, que são aquelas habilidades em baixa. Isso não quer dizer que elas vão desaparecer, mas, com certeza, né, vamos ter uma apropriação cada vez menor dessas atividades nos processos de trabalho, uma redução prevista aí de 15% nas cognitivas e 14% nas físicas e manuais. Elas não desaparecerão, mas a qualidade... Primeiro, a remuneração certamente vai ser afetada. Teremos menores remunerações para atividades dessa natureza e teremos a necessidade de preparar melhor e formar melhor nessas habilidades que estão em alta. Bom, e aí temos alguns exemplos de quais são essas profissões do futuro. Temos aí na área de saúde, uma das áreas, saúde, estética, laboratórios clínicos, uma das áreas que a gente mais forma hoje profissionais de nível técnico. A primeira colocada na formação de profissionais de nível técnico é a área de saúde. E temos aí requisitos vários de conhecimentos que são necessários e devem ser apropriados à formação, pois convivemos hoje com novas demandas aí tecnológicas, principalmente na telemedicina, exercício da medicina por tecnologias, via aplicativos, prevenção de doenças. Tive a oportunidade recente no Instituto Federal do Espírito Santo, temos lá um desenvolvimento de um núcleo bastante forte de inovação em aplicativos para a área de saúde, com teleatendimento. Então, a gente tem hoje já várias aplicações que são feitas no âmbito da rede federal e nas várias instituições de pesquisa. Internet das coisas, que se constitui em rede de dispositivos conectados e combinados à internet para troca de dados e intervenções à distância. Impressão 3D, onde a gente precisa aplicar essa tecnologia, seja para tratamento de fraturas, impressão de prótese, uma visão, claro, prospectiva. Realidade virtual e realidade aumentada, que pode fazer treinamentos na área de saúde, capacitação e qualificação, virtualização voltada para o treinamento, fisioterapia virtual, comunicação de deficientes, entre outras coisas. Próxima, por favor. Na área da agropecuária, temos as mais diversas aplicações, agricultura e agropecuária, como soluções de natureza física e digital, softwares, aplicativos,
Mesmo exemplo, nós temos lá no Espírito Santo também um software voltado para assistência técnica e extensão rural. O agricultor simplesmente ele fotografa uma folha, isso chega a uma central e o extensionista ele faz uma consulta e consegue recomendar, fazer todas as recomendações à distância mediante um aplicativo. Então, nós temos as mais diversas aplicações hoje que são voltadas à área de agricultura. O uso de drones para pulverização, para aplicação, mapeamento de áreas e georreferenciamento, além de sistemas aí para automação de etapas voltadas, por exemplo, a maquinário, automação de maquinário. Então, são novas realidades que a gente precisa apropriar também à formação. Lembrando que a gente convive nos mais diversos momentos da Revolução Industrial. Temos atividades que ainda estão no primeiro momento, na segunda Revolução Industrial, na terceira, e agora temos o grande desafio de ampliar a nossa capacidade de conhecimento e habilidades e tecnologias para que a gente enfrente a quarta Revolução Industrial. Próxima. E sem esquecer também a importância das startups e do empreendedorismo. Os alunos de educação profissional hoje são grandes potenciais empreendedores e criadores de startups. Lembrando que a gente tem no Brasil hoje já 12.700 startups registradas, englobando aí os mais diversos setores. No momento e numa tendência, inclusive, da economia de redução do emprego formal, o empreendedorismo é uma ferramenta importante para que a gente possa habilitar esses jovens, não só para atividade empreendedora dentro do ambiente de trabalho, mas também para que eles possam buscar alternativas de empreender, de criar suas próprias empresas, seus próprios negócios. Isso é uma grande habilidade que nós precisamos desenvolver. A ligação entre empresas que promovem uma cultura empreendedora são necessariamente empresas que vão inovar, que vão promover agregação de valor, maior remuneração, maior capacidade de emprego qualificado na economia. E aí temos aqui que nós enumeramos como os principais desafios da educação profissional e para os quais nós pretendemos aplicar e apresentar soluções. Primeiro, o alinhamento entre a oferta de cursos e a demanda do setor produtivo. Acho que a educação ela precisa estar voltada para o mercado de trabalho, educação profissional e tecnológica. Ela não pode dar as costas para o mercado de trabalho, ela não pode ignorar a realidade e as demandas do setor produtivo. E, nesse ponto aqui, acho que é o grande elemento onde nós pretendemos diferenciar a forma de atuação da formulação de políticas de educação profissional e tecnológica. O fomento à formação tecnológica e ao empreendedorismo, isso como uma matéria transversal e que possa estar presente em todas as formações. A ideia é que nós possamos promover alterações, seja da qualidade da qualidade dos cursos e da oferta que nós fazemos dos cursos, como do conteúdo apropriado, dos planos pedagógicos, para que incorporem conhecimentos relativos ao empreendedorismo e tecnologia. E incentivos para a implementação do itinerário da formação técnica e profissional no ensino médio. A reforma do ensino médio trouxe aí alguns grande desafio para nós, mas uma grande oportunidade. Enquanto estamos com 8% de oferta de curso técnico no ensino médio, nós temos uma rede pública hoje que responde por 85% das matrículas do ensino médio. Esse é o nosso público-alvo, são aqueles alunos que ingressarão no ensino médio nos próximos anos. Temos hoje 7,7 milhões de alunos no ensino médio. E isso, claro, eles estão saindo nesse momento, mas vão ter um ingresso médio de 2,1, 2,2 milhões de alunos por ano no ensino médio a partir de 2022. Lembrando que a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, trouxe a perspectiva de oferta de 5 itinerários formativos. São 4 itinerários que são baseados em áreas de conhecimento, como linguagens, como matemática, como ciências físicas e da natureza, ciências sociais. E o itinerário formativo que mais nos interessa e aquele que a gente quer patrocinar, que é o itinerário da formação técnica e profissional. Para que a gente implemente esse itinerário, a União tem um papel supletivo, os alunos estão lá no ensino médio, a União oferta hoje, através da sua rede federal, em torno de 19% do total de matrículas de ensino técnico no nível médio. Os estados oferecem em torno de 39%, ou seja, temos em torno de 60% dessas matrículas na rede pública e 40% dessas matrículas na rede privada. Então, o nosso papel que nós temos aqui fundamental, por mais que a gente temos aqui consolidado o papel da rede federal,
nós tivemos um acréscimo nos últimos anos médio de matrículas na rede federal de 6%, na média por ano. Chegamos aí a 19%. Então, por mais que nós tenhamos uma meta de ampliação dessa oferta na rede federal, nos próximos anos, ela não poderá exceder em torno de 30% dentro da nossa capacidade, usando aí a máxima eficiência na aplicação dos recursos que nós temos hoje disponíveis na rede federal. Nosso grande potencial está, portanto, nas redes estaduais. E, para isso, queremos fomentar a possibilidade das redes estaduais implementarem. Vários estados têm um comportamento de oferta bastante superior à média. Temos uma média nos estados de 11% de oferta nas redes estaduais, e a nossa meta é justamente que possamos chegar a uma oferta de 80% de ampliação dessa oferta nas redes estaduais. E a nossa grande aposta, possamos adotar medidas de fomento e incentivo que partem a partir da própria capacidade da nossa rede federal, ofertar possibilidade de infraestrutura, formação de professores, assistência técnica para a implementação de cursos, através da capacidade das redes federais, e mecanismos alternativos de oferta, como a própria educação à distância. Devemos, aí, em breve, ministro, acho que já até o final do mês, início do próximo mês, pactuando com o Estado uma oferta que vai suplementar mais de 10 mil alunos, mediante oferta de 4 cursos de educação técnica na rede estadual, vão abranger 10 mil de 60 mil alunos da rede. Então, essas iniciativas é o que pretendemos fomentar. E, para isso, temos aí um grande, diria assim, um legado e uma oportunidade. São os programas, até hoje, usados para fomento. Me reporto aqui ao Pronatec. A principal atividade utilizada pelo Ministério da Educação nos últimos anos para fomento da formação, da qualificação profissional e da formação técnica, o Pronatec destinou, num período aí de 2011 a 2018, em torno de 14 bilhões de reais. Desses 14 bilhões de reais, 22% somente foram aplicados e foram destinados a redes públicas. Repete, por favor, Ariosto. Foram 14 bilhões de reais de 2011 a 2018. Repete, por favor, Ariosto. O Pronatec, programa de fomento, ele aplicou em torno de 14 bilhões de reais no período de 2011 a 2018, sendo que 22% através da rede pública e 78% pela rede privada. Agora eu vou lhe dar um dado mais estarrecedor. Desse total, 76% foi destinado a cursos FICs, cursos de curta duração, que são aqueles cursos valita, né, até no mínimo de 160 horas, e que foram destinados não necessariamente para aqueles alunos da rede, não da rede pública, porque vimos, né, que os recursos foram apenas 22%, ou seja, fomentamos as mais diversas formações, uma pulverização de recursos, e não destinamos para aquilo que é o que nós queremos agora fomentar, a implementação do itinerário formativo. Teve uma avaliação, acho formal, feita pelo Congresso Nacional, Comissão de Educação, sobre o Pronatec, 14 bilhões. Como é que foi a avaliação, Ariosto? Ministro, temos realmente muito a mudar no Pronatec, não diria mudar, a reavaliar praticamente todos os instrumentos. Deficiências, principalmente relacionadas à identificação da demanda, ou seja, não havia uma precisão da demanda. Vou lhe dar um exemplo muito claro que eu uso, né, mas ele não é isolado. Cursos de formação para frentistas em municípios que não tinham postos de gasolina, que o município mais próximo ficava a 20 quilômetros e que ocupava 2 frentistas. Ou seja, a gente formava, entregava canudos, né? O governo entregou, nesse período, vários canudos, mas não mudou a vida das pessoas. Mas vamos falar do futuro, dos novos caminhos, porque ficar falando do passado é só para lembrar, porque daqui a pouco vai aparecer gente falando, não, mas a ideia surgiu lá atrás com o Pronatec. Tá? Daqui a pouco, se um dia descobrirem uma forma de ensacar o vento, vão querer colocar o mérito numa certa ex-presidente. Não, essa tecnologia... nós temos a tecnologia 4.0, que é o nosso ponto. Mas, ministro, o que nós temos hoje? Né? Um instrumento de fomento que não foi usado para aquilo que deveria ser usado e que nós precisamos redirecionar, e a nossa proposta é que ele seja redirecionado justamente para o objetivo principal,
a implementação da oferta do itinerário e com itinerários flexíveis que permitam a maior capacidade de empregabilidade dessa formação que deve ser oferecida, apoiando principalmente os estados na implementação desse itinerário. Então, é uma mudança, uma inflexão muito grande da ação. Outro ponto da infraestrutura, Brasil Profissionalizado, foi um programa de formação, de construção de infraestrutura de escolas. Estamos procedendo junto aos estados um levantamento de todos os requisitos necessários para a implementação do itinerário formativo. E aqui saúdo o secretário Jânio, não pôde estar presente, mas já estamos articulados aqui no apoio que a União deve dar à implementação de todos os itinerários formativos. Nós estamos fazendo justamente um diagnóstico da situação dos estados, sob o ponto de vista de demandas de infraestrutura, qualificação de profissionais e apoio necessário para que eles possam implementar o itinerário formativo da educação profissional. A partir desse diagnóstico, nós devemos reavaliar todos os processos que nós temos hoje. São em torno de 330 milhões de reais de saldos no programa Brasil Profissionalizado, recursos que não foram aplicados, obras paralisadas. Temos, inclusive, esse ano já estamos transferindo para que o FNDE possa concluir em torno de 12 obras. São 18 milhões de reais. Próxima, por favor. Então, ministro, a partir desse diagnóstico e do conjunto de ações que devemos apresentar, nossa meta é que nós possamos elevar em 80% o total de matrículas em cursos técnicos e de qualificação profissional até 2023. Essa meta consta do Plano Plurianual 2020 e 2023. Ela consolida as metas do PNE, as metas 10 e 11. Nós estamos tratando aqui não só do ensino técnico no nível médio, mas também da qualificação profissional, seja para jovens e adultos, ou formações voltadas à qualificação profissional para aqueles que estão ainda no nível do ensino médio mesmo, que nós estamos pensando em alternativas ou itinerários alternativos que podem também estar contemplados dentro do alcance dessa meta. Nossa ideia, portanto, é agregar até o final de 2023 1.500.000 matrículas no ano, o que vamos atingir uma meta de 3,4 milhões ao final de 2023. E o nosso grande objetivo aí é fazer com que esses jovens e adultos tenham acesso à educação de qualidade, fortalecendo o uso de novas tecnologias e, ao mesmo tempo, promovendo a aproximação e o alinhamento da oferta de vagas com as demandas do setor produtivo. Próxima. Então, desenhamos um conjunto de ações que são justamente voltadas para a incorporação dessas demandas do setor produtivo à formação, apoiando as redes, as demais redes, instituições de ensino, para que possam planejar essa oferta e que ela seja alinhada às demandas do setor produtivo, e a indução e incorporação de transformações que sejam produzidas pelos processos de inovação tecnológica aos cursos e às formações que nós pretendemos ofertar. Próxima, por favor. Bom, os eixos aí que nós desenhamos, portanto, para o programa, e esses são os novos caminhos. Os eixos que nós pretendemos implementar são voltados a áreas de gestão e resultado, articulação e fortalecimento e inovação e empreendedorismo. O primeiro eixo, gestão e resultados, são ações que são voltadas basicamente para o fortalecimento, próximo, por favor, fortalecimento da capacidade de planejamento e avaliação das políticas de educação profissional e tecnológica e a melhoria dos aspectos da regulação. Lembrando que essa oferta não é só dada pelo setor público, mas também pelo setor privado. Nós temos aí uma grande deficiência, diria assim, um lapso na regulação da oferta privada. Temos aí o primeiro produto que eu queria destacar, que é o novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Ele não é atualizado desde 2013, desde 2014, mas a base de 2013. Então, nós temos aí uma defasagem de mais de 5 anos naquilo que são os cursos, os conhecimentos e habilidades que são requeridas para cada formação técnica. A ideia é que nós façamos, a partir de um processo de levantamento de demandas do setor produtivo, uma identificação dos principais conhecimentos, das habilidades, das novas profissões que devem ser incorporadas ao catálogo. Ele que orienta a oferta dos mais diversos, do setor privado, do setor público, no que diz respeito a cursos técnicos e qualificação profissional. Então, devemos iniciar essa atividade. Hoje, nós iniciamos já, a partir aí da sua autorização, devemos hoje publicar uma portaria estabelecendo o procedimento de consulta pública para atualização do catálogo nacional e
startamos um processo, já a partir do dia 18, junto ao setor produtivo, de identificação de demandas e requisitos de conhecimento voltados para a atualização do catálogo, para que a gente possa ter, de um lado, demanda e oferta presentes e confrontados, para que a gente possa adaptar currículos, planos pedagógicos e formações que vão atender as demandas e expectativas do setor produtivo. Temos aí, sob o ponto de vista da regulação, um grande lapso aí, que é a falta, a ausência de regulação para a oferta de cursos privados por instituições privadas de ensino, cursos técnicos por instituições de ensino superior privadas. Isso foi possibilitado mediante mecanismos de incentivo, mas houve uma ausência de regulação. Tivemos aí um grande problema que acarretou a ausência de validação do MEC de em torno de 11 mil diplomas de alunos que fizeram esses cursos e não tiveram reconhecimento do MEC. Então, estamos trabalhando em duas frentes. O futuro, um novo caminho, que é um marco regulatório para que essa oferta se dê a segurança jurídica necessária para que ela possa ser constituída pelo setor privado e, ao mesmo tempo, a segurança aos alunos de que eles vão cursar numa instituição de ensino superior, um curso técnico, vão ter o reconhecimento. Essa nova regulação ela não abre mão da qualidade, a gente está estabelecendo critérios de qualidade para essa oferta que não existiam e que são constituídos, primeiro, pela observância de um índice institucional aí, dessas instituições de ensino superior, de uma nota mínima 3, e de um índice de cursos correlatos superiores com nota mínima 4. Então, isso vai permitir que a gente possa assegurar um nível mínimo de qualidade para essa oferta privada com critérios de qualidade, coisa que não existia até então. E, ao mesmo tempo, estamos permitindo aqui a regularização desses diplomas. Iniciamos um processo de consulta às instituições. Já temos 17 instituições que foram consultadas, em torno de 2.300 alunos que cursaram e que terão agora a possibilidade, a partir do ato, ministro, que o senhor deve assinar, de regularizar os seus diplomas, ou seja, eles tinham dificuldades, inclusive, em exercer suas profissões, em ter o reconhecimento. Como é que eles resolviam isso? Ações judiciais. Tínhamos aí quase 10 ações judiciais por dia fazendo o reconhecimento desses diplomas e agora a gente está regularizando isso e fazendo com que não haja mais a necessidade que esses alunos recorram ao Poder Judiciário. Próximo. Sim, sim. Isso são diplomas que foram emitidos a partir de 2016, cursos, né, que foram oferecidos por essas instituições a partir de 2016. Nós vamos ter todas as informações depois no site, todo o acesso passo a passo e guias para que todos possam ter as informações adequadas para que possam habilitar as instituições possam encaminhar essa regularização. No outro eixo, articulação e fortalecimento, uma primeira ação que nós vamos implementar com o suporte da nossa rede federal e ofertar às redes públicas estaduais, é a possibilidade de formação de 40 mil profissionais, 40 mil professores voltados para a educação profissional e tecnológica. É uma primeira ação estruturante para que possamos suportar a implementação do itinerário formativo do ensino médio. Estamos considerando, dentro dessa formação, a possibilidade de 4 eixos de atuação. Um primeiro eixo de pedagogia específica da educação profissional e tecnológica, o segundo eixo, empreendedorismo, o terceiro eixo, indústria 4.0, justamente habilitar esses profissionais a poder passar os conhecimentos relativos à indústria 4.0. E o último eixo diz respeito à capacitação e qualificação voltada para, eu já falei, para o empreendedorismo. Perdão? Isso, atualização tecnológica, perfeito. Atualização tecnológica voltada para as mais diversas áreas de conhecimento. Então, com isso, devemos ofertar, já a partir desse ano, a partir do diagnóstico e levantamento das necessidades do Estado, um plano de qualificação e capacitação de professores estaduais para a educação profissional e tecnológica. São 40 mil vagas que devem ser ofertadas nesse programa até 2022. Ao mesmo tempo, vamos ofertar aí 2.000 vagas para mestrados em educação profissional e tecnológica, também para as redes estaduais, uma oferta exclusiva, preparando gestores para a implementação desse itinerário e fortalecimento do itinerário de educação profissional e tecnológica nos estados. Além disso,
Estamos definindo aqui um plano de metas construído junto à nossa rede federal para a formação de professores nas áreas de ciência e matemática, constituindo aí 20 mil novas vagas até 2022. Isso é um aumento de 40% no final de 2022 do total de oferta de formação de professores nas áreas de ciência e matemática em relação ao nível atual ofertado pela rede federal. E temos aí, por fim, um espaço específico para capacitação e formação técnica e profissional, que são os recursos que não foram aplicados do Pronatec. Temos aí, hoje, em torno de 550 milhões de reais parados nas contas dos estados, que ficaram lá justamente pelos problemas relacionados à ineficiência do programa, falta de planejamento, impossibilidade de oferta adequada. Então, temos aqui 550 milhões de reais que vão possibilitar uma oferta de 100 mil novas vagas pelos estados voltadas à qualificação profissional. Nosso foco aqui vai ser, estritamente, como eu falei, o fomento à implementação do itinerário formativo. Já fizemos, inclusive, uma primeira oficina em Minas Gerais, o estado que tem hoje o maior saldo, inclusive, e nós já estamos traçando um plano aí de metas para que eles possam apresentar uma oferta voltada para a implementação de cursos no ensino médio. Então, temos aqui, todos os estados praticamente têm saldo, vamos divulgar os saldos por estado. Temos um cronograma também, onde os estados vão aderir a determinadas condições, só que essa repactuação não é nos mesmos moldes do que era o Pronatec. Estamos corrigindo aquelas falhas que foram identificadas, estamos pedindo a apresentação de um novo plano de demandas e estamos permitindo a possibilidade de parcerias para que os estados possam contar, por exemplo, com parcerias do Sistema S ou, inclusive, da própria rede federal para a execução desses recursos. Então, a ideia é que nós possamos dar maior flexibilidade ao uso desses recursos que hoje estão parados nos estados. Próximo. E o nosso último eixo aqui, inovação e empreendedorismo. Temos aí 3 ações que consideramos fundamentais para a promoção da cultura inovadora e do empreendedorismo na educação profissional e tecnológica. Primeiro, a constituição de um escritório de inovação e empreendedorismo no âmbito da Secretaria de Educação Técnica, Profissional e Técnica, que é prevê o lançamento de editais de inovação com aporte de 40 milhões de reais, voltados para projetos. Já temos 2 editais que estão em fase de elaboração, um voltado para a promoção da indústria, projetos de inovação voltados à indústria 4.0, e outro em parceria com o SEBRAE, para o lançamento de um desafio voltado a soluções tecnológicas para a empregabilidade dos egressos da educação profissional e tecnológica. São os 2 primeiros editais já em fase de formulação pelo escritório, e prevemos até 2022 investimentos da ordem de 40 milhões de reais para projetos de inovação e empreendedorismo. Aliado a isso, temos aqui uma linha também de inovação tecnológica, que são projetos, iniciação tecnológica, são projetos de iniciação pedagógicos voltados a promover a formação em conhecimentos básicos, principalmente na área de robótica, desenvolvimento de iniciação para programação. Então, devemos promover aqui em torno de 20 milhões de reais de editais voltados para essas linhas de desenvolvimento, e são projetos aplicados aí às séries finais do ensino fundamental, justamente para que a gente desperte o interesse pela educação profissional, pelo ensino tecnológico nas séries finais do ensino fundamental. Então, são projetos que devem ser desenvolvidos em parceria pela rede federal, pelos nossos parceiros, seja na área de inovação, empreendedorismo, mas também apoiando as redes estaduais e trazendo também as redes estaduais para os princípios de inovação e empreendedorismo que pretendemos apoiar com esse projeto. E, por fim, a previsão de ampliação de 5 polos de inovação nos institutos federais. Nós já temos hoje 9 polos. Esses 9 polos aí já desenvolveram mais de 115 projetos, 46 milhões de reais de investimentos, sendo que em torno de 35% desses investimentos foram privados, e geraram 22 patentes, são 546 hoje alunos da rede federal que estão envolvidos nesse projeto, seja através de pesquisa ou mesmo contratação. Então, é um modelo que tem funcionado, e aqui o perfeito alinhamento com aquilo que é o nosso projeto Futuris, que são os mecanismos de promoção de inovação e empreendedorismo, e que estarão ao alcance também dessas instituições, para que eles possam ampliar a sua capacidade de desenvolvimento, de inovação e de pesquisa aplicada a soluções. Então, ministro, encerro aqui a minha fala. Essas são as entregas que nós temos nesse curto prazo. Elas não se encerram aqui.
devemos realmente estruturar essas ações, as demais ações em torno dos diagnósticos que vamos receber e do levantamento de informações das redes estaduais, para que possamos ampliar o conjunto de ações aí de suporte para a implementação do itinerário da educação, da formação profissional e técnica no ensino médio. Quero aqui agradecer primeiro a sua confiança, por ter nos, durante esse tempo todo, nos dado a possibilidade de trabalhar, de fazer um diagnóstico e propor soluções. A nossa equipe da CETEC, pelo trabalho, o envolvimento em todo o desenho desses projetos. Já estamos lá mais de 2 a 3 meses fazendo os diagnósticos e levantando as soluções. E hoje eu acho que esse conjunto de entregas assim materializa o grande esforço que nós temos aqui, o reconhecimento a toda a equipe. Quero agradecer aqui aos nossos diversos parceiros, e temos aqui tratado com a Embrapi, com o SEBRAE, temos tido um relacionamento aí de parceria muito grande para a implementação dessas ações, e, em particular, aqui aos nossos institutos federais. Quero aqui fazer o registro dos 110 anos da nossa rede federal, que traz aí muito orgulho pela formação, pela capacidade técnica, pelo suporte, não só presente, mas futuro, todas aquelas ações que nós precisamos desenvolver, e lembrar que tudo isso é um esforço muito grande de articulação. Nós aqui estamos apenas fazendo aquilo que é necessário para que todos os sistemas possam trabalhar de forma articulada e integrada com um objetivo só. Oferecemos soluções de empregabilidade, de formação adequada, para que a gente possa dar realmente perspectivas de futuro para esses jovens. E eu acho que esse é o compromisso do governo, esse é o compromisso do MEC, esse é o compromisso de todos nós, servidores públicos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento procederemos com as assinaturas das portarias. Primeiramente, a portaria que dispõe sobre a autorização para a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, a emitir os códigos autenticadores dos diplomas dos concluintes de cursos técnicos de nível médio ofertados por instituições privadas de ensino superior, IPES. Assina o Ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. O ministro assina agora a portaria que dispõe sobre a reabertura do processo de atualização do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, CNCT. Assina o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. Teremos agora a portaria em caráter excepcional que dispõe sobre a utilização de saldos financeiros de recursos transferidos ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios, por intermédio dos órgãos gestores da educação profissional e tecnológica, decorrentes da previsão contida no inciso 4 do artigo 4º da Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011. Assinou o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. E o ministro assina agora a portaria que dispõe sobre a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio por instituições privadas de ensino superior, IPES. Assinou o ministro de Estado da Educação, Abraham Weintraub. La comédia finita. Para fechar, de novo agradecer principalmente o trabalho do Ariosto e equipe, eles que carregaram o piano, estão carregando e vão ter que carregar mais. Trazer de novo o desafio que, para a gente melhorar o país, a gente tem que reconhecer os nossos erros. A gente tem que, como nação, olhar e ver onde falhamos, quais são os nossos pré-conceitos, nossos pré-julgamentos. Acho que esse é um desafio grande. Um deles é parar de chamar o jovem que hoje que não estuda e nem trabalha, nem, que tem uma conotação negativa. E esse jovem não é vagabundo, é simplesmente, ele trabalha no que ele consegue. Ele não foi dadas as oportunidades, as condições para ele buscar um emprego mais qualificado ou mesmo buscar um emprego. Então o desafio é começar a puxar a autoestima desse jovem. Falar que ele consegue. 1,5 milhão de vagas a mais no ensino técnico não é pouca coisa. A gente está falando basicamente quase em dobrar o ensino técnico no Brasil, num horizonte de 4 anos. E a eleição do presidente Bolsonaro representa isso, um novo caminho. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, encerramos assim a cerimônia de lançamento do programa Novos Caminhos, pedindo a gentileza que permaneça no auditório apenas a imprensa, para que possamos dar início à coletiva de imprensa. Por gentileza, os demais convidados se retirem. Obrigado e um bom dia.